gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de resenha do canal e para esse primeiro vídeo eu trouxe a obra Angústia, do Graciliano Ramos. Angústia é literatura modernista, então faz parte do movimento literário tido como modernista e foi publicada em 1936. Angústia narra a história do Luiz da Silva, que é o narrador e também a personagem principal, então este livro é narrado em primeira pessoa. E nessa obra, o Luiz da Silva vai contar os acontecimentos passados no período de um ano e meio, mais ou menos. O Luiz da Silva é um funcionário público, ele tem mais ou menos 35 anos, ele trabalha ali na parte de revisão do jornal da cidade. Então ele conta no livro que ele tem que medir muito bem as palavras dele ali, né, no trabalho dele. Até porque nós estamos falando de um período que pelo menos quando o livro foi escrito era Vargas, então ele deixa passar uma mensagem como se ele tivesse que ter uma linguagem um pouco mais restrita, falar de uma maneira mais restrita sobre os assuntos, enfim. Nós não sabemos exatamente quando se passa essa história, mas é ali mais ou menos no início do século XX. A história se passa em Maceió, capital do Alagoas, que é onde mora a nossa personagem principal, o Luiz da Silva. O Luiz então mora ali numa pensão, um cortiço, ele narra que é um lugar muito precário, que tem muitos ratos, e eles compartilham até banheiro entre si, os moradores dali. E ele é uma personagem muito insatisfeita com a vida, ele se classifica como um ser humano medíocre, muito pobre, ele tem seu dinheiro muito contado, ele não tem dinheiro assim sobrando, sempre muito contado. Ele é uma personagem muito observadora também. No decorrer do livro você percebe que ele vai retratar as pessoas ali com quem ele convive, os vizinhos, as pessoas que trabalham no jornal com ele, enfim. Então ele observa muito e também critica muito. Ele sempre vai julgar os gostos das pessoas, as atitudes, enfim. Ele julga até os livros que as pessoas costumam ler. Luiz da Silva nutre o desejo de ser escritor, então no decorrer do livro ele fala que ele pretende escrever um livro grandioso, enfim. O livro é tomado por flashbacks da infância do Luiz, então a todo momento ele volta ao passado, então você fica numa confusão muito grande, pelo menos no começo do livro, porque você nunca sabe quando ele tá falando do presente ou quando ele tá voltando às suas recordações de quando ele era garoto, enfim. Então ele tá sempre voltando, são muitos flashbacks constantemente. Se vocês escutarem ruídos, são os vizinhos, me desculpem. Então, a todo momento ele volta ao passado e ele relembra fatos que aconteceram quando ele era garoto, quando ele foi amadurecendo, adolescente, enfim. O Luiz se apaixona pela Marina, que é a sua vizinha. Ela mora ali com os pais, muito próximo a ele, ali naquele cortiço, pensão, enfim. E a Marina é uma menina adolescente, então ela é muito levada, ele fala que ela é muito espoleta, assim, ela é muito eufórica, ela tá sempre fazendo alguma coisa, enfim. E ele se apaixona por ela e a pede em casamento. Ela aceita, e aí ele conhece os pais, aquela coisa toda, enfim. Só que ele tem um dinheiro muito contado, então ele separa um dinheirinho ali e fala: olha, Marina, nós só temos isso, então aproveite bem o dinheiro para comprar um enxoval, enfim. Então use o dinheiro com sabedoria. E a Marina, como uma adolescente, compra coisas totalmente aleatórias, ele fica perplexo, mas ele vai relevando, apesar do jeito da Marina, ele vai relevando porque ele é muito apaixonado por ela. Tem uma personagem neste livro que é talvez uma das mais importantes da obra, que é o Julião Tavares. O Julião Tavares é ali um homem de mais ou menos a idade do Luiz da Silva, mas ele é um homem com posses, ele tem uma família que é dona de um comércio ali, ele fala, eles têm um comércio ali, e ele tem uma péssima reputação, esse Julião Tavares. Ele é conhecido por cortejar e também paquerar assim, fazer coisas a mais com algumas mocinhas dali que são virgens, pobres, enfim. Então ele tem essa péssima reputação. E um dia o Luiz, chegando em casa, percebe que o Julião tá lá no maior papo com a Marina,
paquerando ela ali escancaradamente, ele tomado por ciúmes, um ódio, ele termina todo noivado, não quer mais saber da Marina, e ela, como uma mocinha, não faz muito caso disso e vai aí começar a se envolver com o Julião, enfim. Nesse momento é que nós começamos a perceber que o Luiz da Silva começa a ficar cada vez mais obcecado pela Marina, então ele vai começar a perseguir ela. Tem até um momento onde é narrado no livro que ela fica grávida e ela vai até uma clínica clandestina lá de aborto e ele persegue ela. Então nesse momento é onde ele ofende ela com alguns palavrões até no livro. E então ele começa a perseguir ela mesmo, ela até fala, pare de me perseguir, e ele não parava, ele ficava o tempo todo atrás dela, ele ficou realmente muito obcecado por essa menina. E enquanto isso, enquanto ele era obcecado pela Marina, ele nutria um ódio, um desejo de vingança pelo Julião Tavares. Ele achava um absurdo aquele homem ter, entre aspas, roubado a Marina dele. Então ele, durante todo o livro, ele vai nutrindo um ódio, um certo rancor, e ele vai maquinando coisas que ele queria fazer com o Julião Tavares. Então ele até fala em assassinato, fala em morte. Então o livro todo ele vai maquinando o que ele pretendia fazer. Só que nesse momento é tudo dentro da cabeça dele, é como se nós entrássemos na cabeça do Luiz da Silva. Então ele vai pensando lá durante muito tempo. O Luiz da Silva é muito importante também falar que ele vai relembrar da família dele. Então o avô dele foi um homem de posses, o avô dele tinha escravos, tinha terras, só que a fazenda começou a falir e essa falência foi passando para o pai dele e passou para ele, né? Então ele é um homem muito frustrado também quanto a isso, pelo fato da família ter perdido tudo, perdido posses e enfim. Até que no momento aqui do livro, o Luiz da Silva vai perseguir o Julião Tavares e agora é que começa alerta de spoiler. Então se você não gosta de spoiler ou ainda não leu Angústia, então pule alguns segundos do vídeo porque eu vou dar um spoiler aqui sobre o que vai acontecer. Então, no momento, o Luiz da Silva vai perseguir o Julião Tavares e ele vai descobrir que o Julião arrumou outra mocinha ali, outra amante, e ele vai lá perseguir o homem, né? E ele conta que ele fica ali esperando o Julião sair da casa dessa mocinha até umas 2 da manhã, por aí, 3 da manhã. E quando o Julião sai dessa casa e vai caminhando para chegar até a sua casa, né? O Luiz da Silva começa a persegui-lo, então vai indo atrás dele. E eles estão ali numa área afastada da cidade, como se fosse uma área um pouco mais rural. Então eles vão ali caminhando, o Julião não percebe que está sendo perseguido. E naquele momento, todo aquele ódio que o Luiz sentiu durante toda a obra, durante todo o momento que ele narra a figura do Julião, todo aquele ódio que ele está sentindo, aquele rancor, aquela raiva, ele vai martelando a cabeça dele, então você vê que ele tá realmente angustiado, ele tá perturbado, ele até tem um momento que fala, por que esse homem não corre? Por que ele não foge daqui, não percebe que eu tô atrás dele e foge? Mas o Julião não tá nem percebendo que tem alguém atrás dele e vai caminhando normalmente. Até que o Luiz se lembra que ele tem uma corda no bolso, uma corda que ele tinha ganhado ali de um certo senhorivo. O senhorivo ficava sempre ali em volta do cortiço, enfim, pensão, né, cortiço, né, como vocês entenderem melhor. E esse senhorivo deu essa corda para ele e falou, você pode armar uma rede, né, enfim. E aí o Luiz da Silva vai relembrar dessa corda que tá no bolso dele. E aí vocês já podem imaginar o que ele vai fazer. Ele vai sim matar o Julião Tavares enforcado. Ele vai até simular um suicídio. Tem um momento com muito sangue frio. Você percebe que o narrador está totalmente alheio com o que ele fez naquele momento. Ele não está nutrindo nenhum remorso. Ele só fica pensando, 30 anos de prisão, 30 anos de prisão, o que eu faço? E aí ele vai pegar o corpo do Julião Tavares e vai pendurar numa árvore que ele encontra por ali para simular um suicídio. E aí ele conta que ele vai voltando para a pensão lá, já era umas 3, 4 da manhã, e ele conta que ele chega lá. E aí é onde vai começar a maior angústia, porque esse livro é uma obra cíclica.
Então, quando você chega no fim do livro, você vai pensar, o que aconteceu, né? Que foi um final meio vago. Ele termina o livro falando com uma frase dele, vou ler aqui pra vocês. Ele termina com uma frase: íamos descansar, um colchão de paina. Esse é o fim do livro. O colchão de paina era porque ele ficava sonhando que se ele ganhasse na loteria, a Marina ia se apaixonar por ele, enfim, né? E aí você volta, você pensa, o livro, né, ficou meio vago. Só que aí você volta ao começo e vê que, na verdade, o começo está no fim do livro. E aí você vê, no começo aqui, o primeiro parágrafo. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Então ele fala, levantei-me há cerca de 30 dias. 30 dias foi o tempo que se passou do assassinato que ele cometeu. E aí a gente não fica sabendo muito bem o que aconteceu após o assassinato, mas a gente sabe que até o momento que nós lemos o final do primeiro parágrafo, ele não foi preso, ele está trabalhando ali normalmente, mas muito perturbado. Então eu consegui entender do livro, através da minha leitura, que a angústia, na verdade, é a angústia que o Luiz da Silva começa a sentir no momento em que ele mata o Julião Tavares. E aí que ele começa a ficar angustiado. Então o primeiro parágrafo do livro parece um pouco confuso, mas quando você termina e volta para o primeiro parágrafo, você consegue compreender que aquela angústia e ele não consegue parar de pensar no que ele fez. Ele vai em todo lugar que ele olha, ele vê a figura do Julião Tavares ali, até mesmo depois de morto. Então, é a angústia do Luiz da Silva. Essa obra foi um livro que eu particularmente, no começo, achei confuso. Eu nunca entendi muito bem se o Luiz da Silva estava falando do presente ou do passado. Mas com o tempo você vai se habituando a essa forma com que Graciliano Ramos vai discorrendo nessa obra. E aí você consegue tirar suas conclusões, enfim. É uma obra muito densa, não é um livro muito fácil de ser entendido, apesar da linguagem não ser muito rebuscada, né? Porque nós já estamos falando ali da literatura modernista, tem uma linguagem muito mais simples de você compreender, eles não estão mais tão preocupados ali com a maneira de escrever, sim com o conteúdo da obra, mas você começa a ficar um pouco confuso. E é como se você estivesse dentro da cabeça do Luiz da Silva, porque a todo momento ele para uma frase no meio do caminho, põe um ponto final e fala outra coisa, nada a ver, e depois ele volta. Então é um lapso temporal muito grande, mas é uma obra que eu gostei muito de ler. Ela é leitura obrigatória da FUVEST desse ano, então é muito importante aí também. É o primeiro livro que eu li do Graciliano Ramos, eu espero ler os outros aí, Vidas Secas, enfim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira resenha. Na semana que vem é o próximo livro. Eu vou trazer outro aí que é literatura brasileira. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí o que você achou, se você já leu, o que você achou da obra. Se você não leu, se você ficou curioso para conhecer mais, se inscreve no canal aí. Ativa o sininho, né, para o YouTube avisar você dos vídeos novos. E é isso. Muito obrigada por vir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!